Atos, capítulo 1, verso 3. Acompanhe comigo, vai fazendo suas notas aí. Depois nós vamos fazer uma leitura bem longa de Atos 2, mas fiquem comigo aí, tá bom? De acordo com Atos, capítulo 1, verso 3, o nosso Senhor Jesus, após a sua ressurreição, apareceu aos seus seguidores e permaneceu com eles por 40 dias. 40 dias, né? Aí Atos, capítulo 1, verso 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês. E aí então, em Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus então diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu acho importante mencionar que o domingo de Pentecostes, como eu já disse no início, o domingo de Pentecostes, ele não recebeu esse nome por causa do derramamento do Espírito Santo nesse dia. O domingo de Pentecostes era e é uma festa judaica que celebra a colheita. Ok? Então o domingo de Pentecostes continua sendo celebrado. Não é que o domingo de Pentecostes é chamado assim por causa do evento em si. O evento em si é que aconteceu no domingo de Pentecostes. Nós não podemos misturar ou falar, ou inverter isso, ou inverter a ordem do produto, nesse caso altera. A ordem dos fatores, nesse caso, altera o produto, né? Né? Então vamos lá. Então hoje, nós estamos aqui reunidos para refletir um pouco sobre esse evento, que tem sido muito significativo para a igreja. O derramamento do Espírito Santo, conforme descrito em Atos capítulo 2. E essa ocasião, irmãos, ela não marcou apenas o nascimento ou o início ali da igreja primitiva, mas também deu um exemplo para nós como crentes hoje. Isso é muito importante para nós hoje. Através da poderosa obra do Espírito Santo, o sermão de Pedro e a ousadia com qual Pedro falou e pregou o Evangelho, oferecem para nós lições valiosas, não só há 2000 anos atrás, mas para nós hoje ainda. Então, como eu disse, nós vamos ter que ler bastante para a gente pegar o contexto todo do que aconteceu e para a gente poder entender um pouquinho o que nós vamos discutir hoje, ok? Então, abram suas Bíblias, por favor, Atos capítulo 2, e nós vamos ler vai ter que ser do verso 1 até o 41. Não vai ter jeito. Desculpa, pastor Kleber. Vamos lá. Capítulo 2, verso 1. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção.
Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ufa! Olha eles aí, sejam bem-vindos. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu Espírito Santo que vive e está em nós. Pai, que o Senhor nos capacite essa noite, ao ouvirmos tudo isso que foi lido, ao lermos tudo isso que foi lido, possamos também colocar em prática tudo isso, Senhor Deus. Senhor, nos capacita, nos ajuda, Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Então, primeira coisa que nós vamos ver agora algumas lições que nós tiramos desse texto, esse longo texto que nós acabamos de ler, ok? E já à guisa de mais introdução do que eu já dei, eu quero dizer que a vinda do Espírito Santo não foi para
promover a igreja a falar língua estranha, não foi para promover a igreja a fazer milagre, a praticar milagre, ou isso ou aquilo outro. Essas coisas acontecem, são consequências, ok? Mas a vinda do Espírito Santo, como disse Atos 1:8, foi para quê? Isso, para dar poder aos discípulos do Senhor Jesus, para pregar com ousadia e discernimento a palavra do Senhor. Amém? Esse foi o motivo. Esse foi o motivo. Então, nós vemos então a primeira coisa, a primeira lição que nós aprendemos, a promessa que o Espírito Santo viria. Dos versos 1 a 4, nós testemunhamos o cumprimento dessa promessa de Jesus de enviar o seu Espírito Santo. Assim como nos primeiros discípulos o receberam, nós também temos a mesma promessa cumprida em nossas vidas como crentes no Senhor Jesus. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, o Espírito Santo, Ele é o consolador, Ele é o nosso guia e é Ele quem nos capacita na obra de compartilhar as boas-vindas do Evangelho. Por meio dele, nós temos acesso, por meio do Espírito Santo, nós temos acesso à sabedoria divina. Porque é por meio dele, é ele quem nos capacita, é ele quem nos dá o entendimento e é ele quem nos transmite, através da palavra, a vontade de Deus para as nossas vidas. É ele quem faz isso. É ele quem nos dá poder e ousadia para pregarmos o Evangelho. João, capítulo 14, versos 16 e 17, diz assim: o Senhor Jesus dizendo: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Essa é a promessa. Essa é a promessa. O Espírito Santo virá sobre aqueles que creem no Senhor Jesus. Irmãos, tem uma coisa que não pode ser tirada desse ensinamento. Sabe por que o Espírito Santo veio? Porque Jesus falou que ele viria. Sabe por que o Espírito Santo veio? Porque quando o Senhor Jesus fala, as coisas acontecem. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele diz, ele faz. Ele disse: eu vou, mas enviarei o Consolador. Enviarei aquele que te guiará. O Senhor Jesus, Ele não solta palavras vazias, nunca fez isso. Amém? Ele promete e Ele cumpre. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, a promessa cumprida. E esse plano deu tão certo, que nós estamos aqui hoje. Esse plano deu tão certo que nós estamos aqui hoje. Ele diz: vai para todo canto, para a Judéia, Samaria e onde? Primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. Esse plano deu tão certo que nós estamos aqui hoje. Então, pensemos nisso. A segunda coisa, por causa do Espírito Santo, nós também somos capacitados a pregar o Evangelho. Esse papel não é só do pastor, do evangelista, do missionário. Esse papel é de todo crente no Senhor Jesus. O sermão de Pedro, em Atos, a partir do verso 14 até o verso 40, demonstra a sua ousadia, e não somente ousadia, mas a sua confiança em falar a verdade do Evangelho. Ele, cheio do Espírito Santo, destemidamente confrontou os seus ouvintes. E aqui está essa palavrinha, confronto. Confronto. Ele confrontou com a mensagem da crucificação e ressurreição de Jesus. Olha aqui o confronto. Olha o que ele diz. Verso 36. Portanto, que todo Israel fique sabendo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos?
que faremos? Vejam a ousadia de Pedro. Antes disso, ele disse também, lá no verso 22, israelita, ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês. Ele está dizendo o seguinte, esse Jesus que vocês... Acho que o meu microfone está muito alto, por favor. Não tá? Nossa, está ecoando aqui no meu ouvido. É eu que estou gritando demais? Será que eu tenho que falar mais baixo? Nossa, aqui para mim está... Retomaremos. Precisa acordar? Ok, minha esposa está dizendo que vocês precisam acordar. Então, é ela que está dizendo, não fui eu. Ela que está dizendo. Então, irmãos, Pedro aqui está dizendo o seguinte, esse Jesus que vocês mataram, mas mataram, né? Que vocês crucificaram, com a permissão de Deus, porque de antemão ele já sabia que isso ia acontecer, porque foi para isso que ele veio, porque foi para isso que o Senhor Jesus veio, para ser morto na cruz, para o perdão dos nossos pecados. Pedro está dizendo, esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está dizendo, sabe o Messias que vocês ainda estão esperando? Ele já veio. E vocês o colocaram na cruz, mas a morte não o deteve, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e para eles, essa ideia de ressuscitação era improvável. Improvável. E Pedro, então, com ousadia, está apresentando o Evangelho a eles. E Pedro não está dizendo, olha, vocês são bonzinhos, viu? Vocês mataram ele, mas está tudo bem. Não, Pedro não está dizendo isso. Pedro não está dizendo, olha, mantenham-se assim, fiquem firmes na lei, porque vocês cumprem toda a lei. Não, Pedro não está dizendo isso. Pedro não está amaciando o ego de ninguém, ele está confrontando com as verdades do Evangelho. Esse Jesus que vocês rejeitaram, esse Jesus que vocês negaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. E nós, da mesma maneira, somos chamados a ser testemunhas corajosas desse Cristo, compartilhando do seu amor e da sua redenção. Não basta falar só que Jesus te ama, tá? A palavra, essa frase Jesus te ama está corretíssima, mas ela precisa vir acompanhada de arrependimento, Tanto que quando Pedro é perguntado, ele diz o quê? Arrependa-se. Então, essa capacitação vem também a nós para sermos testemunha disso. Para pregarmos esse amor e essa redenção num mundo de extrema necessidade de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele nos capacita com a coragem de proclamar o Evangelho sem medo. Sem medo. Em Atos 4, verso 31, os primeiros discípulos oram por ousadia. E o Espírito Santo os enche e capacita-os a falar a palavra de Deus com confiança. A palavra de Deus. Quando nós confiamos no Espírito Santo, nós podemos superar as nossas próprias inseguranças. Quando nós confiamos no Espírito Santo, nós superamos os nossos medos e as nossas limitações. Eu sou prova viva disso aqui para vocês. Quando nós confiamos no Espírito Santo, nós não ficamos limitados a medos, insegurança ou coisa parecida. Quando nós confiamos no Espírito, Ele nos dá ousadia e coragem para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Você confia no Espírito Santo? Então seja ousado. Proclame, fale, pregue. 2 Timóteo, versos 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, 2 Timóteo 1, 7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Veja, nós precisamos pregar com poder, amor e equilíbrio. Terceira lição. Primeira lição, a promessa do Espírito. Segunda lição, capacitados para proclamar. Terceira lição, o poder da transformação. O impacto do sermão de Pedro é e foi inegável. Inegável.
Atos 2:41, que nós acabamos de ler, diz que cerca de 3.000 pessoas chegaram à fé em Cristo naquele dia. 3.000 pessoas. Eu falei hoje de manhã que eu prego faz pelo menos uns 10 anos. Eu acho que se teve 30 que eu levei a Cristo, foi muito. Mas glórias a Deus. Porque se chegou nos 30, tá bom. Pior é se não tivesse ido ninguém, né, pastor Kleber? Exatamente. A gente sequer fica sabendo. Mas veja a maravilha que o Espírito fez naquele dia. Esse sermão, ele foi tão impactante. Esse sermão foi o primeiro sermão da história da igreja primitiva. Acho que depois do sermão do Senhor Jesus, no Sermão do Monte, que foi o maior sermão de todos, pregado pelo maior pregador de todos, esse sermão, para mim, é o segundo melhor sermão da história. Não só por causa da conversão de 3.000 pessoas. Porque aqui, a Bíblia não diz que pessoas levantaram a mão e foram à frente. A Bíblia não diz que pessoas se achegaram. A Bíblia diz o seguinte, verso 41. Os que aceitaram a mensagem, que mensagem foi essa? A mensagem do Evangelho. As que aceitaram a mensagem foram batizados, ou seja, eles creram e foram batizados. Agora você imagina 3.000 pessoas sendo batizadas. A gente, o ano passado aqui, fomos batizados 10. Tivemos que dividir o grupo em 5, porque senão ia demorar demais. E fizemos quase 2 horas de culto. Imagine batizar 3.000. Claro que não foi só, nós imaginamos que não tenha sido só Pedro que batizou. Tinha os outros líderes da igreja ali, os outros apóstolos e tudo mais, né? Mas, né? Imagina. 3.000 pessoas. O Espírito Santo, irmãos, ele não apenas capacitou a Pedro a proclamar o Evangelho, mas ele também trabalhou nos corações dos ouvintes que estavam ali. Isso também é obra do Espírito. Isso também é obra do Espírito, porque quando ele quer salvar, ele trabalha no coração dos ouvintes que estão ali, trazendo arrependimento e transformação. É o Espírito Santo quem abre os nossos olhos espirituais. É o Espírito Santo que abre os nossos ouvidos espirituais, que abre o nosso coração pedregoso e nos leva ao arrependimento. Isso nos faz lembrar que é o Espírito Santo quem convence, que é o Espírito Santo quem converte e transforma vidas, e não nós. Como igreja de Cristo, o nosso papel é apresentar fielmente a verdade, confiando no poder do Espírito para transformar os corações. O nosso papel é pregar, o nosso papel é levar, o nosso papel é apresentar o Evangelho. E graças a Deus por isso, quem converte é o Espírito Santo. Quem faz a obra é Ele. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, irmãos. É Ele quem faz isso, não somos nós. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8 diz: quando Ele vier, Jesus falando acerca do Espírito, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Condenado. O Espírito, João 16, verso 8. Verso 8 a 11. Então, é o Espírito Santo quem convence o mundo dessas coisas. Então, ao compartilharmos o Evangelho, o Espírito trabalha no coração dos ouvintes, iluminando a sua necessidade de salvação. É o Espírito Santo quem faz isso. O Espírito Santo nos ajuda a discernir as necessidades, as dúvidas, as questões que nós temos diante de muitas coisas. Quem aí não tem perguntas a fazer?
Tem alguém aí que não tem perguntas a fazer? Só não pode fazer agora. Mas que tem, tem. Não é? Quem de vocês nunca se imaginou assim, quando você estiver no céu, estiver sentadinho lá, chegar para Paulo e falar, Paulo, o povo brigou pra caramba por causa desse assunto aí. O que você quis dizer mesmo com respeito a isso? Teve irmão que se separou, teve irmão que nunca mais conversou com o outro por causa desse assunto. Pedro, afinal de contas, o que foi aquilo? Por que você negou Jesus? Você falou que ia até morrer por ele. Aí Pedro é capaz de virar para mim e você, alguém fala. Você nunca se imaginou assim? Você nunca se imaginou? Eu já me imaginei sentado conversando com Paulo. Eu e o Marco Jefferson. O Marco Jefferson chorando do lado. Chorando, né? Contemplando. Porque ele é chorão, ele chora. Com os olhinhos pequenos dele, fica assim. Né? E a gente conversando. E o pastor Kleber coçando a barba, fazendo assim. Né? Irmãos, a gente precisa pensar nessas coisas. A gente precisa pensar nessas coisas. Então, quando nós compartilhamos o Evangelho, irmãos, o Espírito trabalha no coração dos ouvintes. É por isso que é tão bom quando a gente... é por isso que é tão bom quando a gente não toma essa responsabilidade para nós, porque ela não é nossa. O nosso papel é de pregar. O Espírito Santo é quem convence, é Ele quem faz o resto. O nosso papel é apresentar, é falar, é pregar fielmente a palavra do Senhor. É o Espírito Santo quem faz o resto. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos, às vezes até inúteis. Nós nos sentimos que não estamos fazendo nada. Mas o Espírito Santo vem e fala conosco. Não é seu o trabalho de conversão. E graças a Deus por isso. Você tem orado por alguém? Você ora pela conversão de alguém? Então continue orando, continue pregando, continue falando. E peça para que o Espírito Santo abra os ouvidos dessa pessoa que está ouvindo. Nós devemos pensar, irmãos, assim como Paulo, quando ele escreveu 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 4 e 5. Precisamos pensar dessa maneira. Minha mensagem e minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É assim que nós temos que pensar. Por quê? Porque a minha mensagem, a minha pregação não são baseadas no que eu sei, na minha sabedoria ou nos meus estudos. Apesar de eu ter que estudar para isso. Mas a minha mensagem, a nossa mensagem deve estar baseada na palavra de Deus. É em demonstração de poder do Espírito. Para quê? Para que você não se baseie no que eu sei ou do que eu acho acerca da Bíblia, mas que você tenha a sua própria experiência com Jesus. Quarta coisa. Lembrar das 3 já? Lembra? Se eu perguntar, você sabe responder as 3? Não. Então vamos para a quarta. Então vamos lá. Quarta coisa. Outra lição que é essencial. Unidade na diversidade. Eu tenho falado isso em Gálatas, lembra? Nós temos que ter unidade apesar de sermos diferentes. Vejam, tinha gente ali de todo canto. Tinha gente de línguas diferentes. Assim como aqui. Aqui não, né? Mais de manhã. Aqui todo mundo fala português. Tenho aqui 12 irmãs que falam ali espanhol. Mas entende o que a gente fala. E o Simon também lá atrás. E também tem uma irmãzinha que fala inglês lá. 2. Então temos aqui basicamente 3 línguas. 3 línguas. Né? Hã? Quarta o quê? Quarta lição. Está anotando? Tá bom, depois eu vou perguntar os outros 3. Né? Então, nós temos aqui essa quarta lição que é a unidade na diversidade. O Espírito Santo, ele reuniu pessoas de várias nações e línguas e quebrou as barreiras e promoveu um senso de unidade dentro da igreja. Irmãos, é isso que ele faz. É isso que ele faz com a gente também. Ele quebra essas barreiras, ele gera unidade, ele precisa gerar unidade. Alguém um dia já disse que Espírito Santo não briga com o Espírito Santo. Já ouviu isso? Já ouviu isso?
Então, peraí, então alguma coisa está errada. Se eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo e a gente não consegue se dar bem, alguma coisa está errada. Ou a gente não está sendo guiado pelo Espírito, ou a gente não tem o Espírito Santo de jeito nenhum. Das duas, uma. De uma coisa eu tenho absoluta certeza: o errado não é o Espírito Santo. Não é ele. Ele não pode estar errado. O errado sou eu. As minhas atitudes estão erradas, não ele. E quando eu falo de unidade, de novo, eu não estou falando em conformidade. Eu não estou falando que temos que pensar, falar, vestir, fazer tudo igual. Não, não estou falando isso. Eu estou falando de unidade no corpo. Unidade no corpo de Cristo. Assim como braço, perna, pé, cabeça são membros diferentes do corpo, mas estão em unidade, trabalhando com um só propósito. Não é isso? E eu já disse, falei isso de manhã, já falei isso aqui e vou repetir. É por isso que eu continuo batendo na tecla, o pastor Kleber bate na tecla e pastores sérios dentro da igreja têm batido na tecla. Membro fora do corpo está morto. Está morto. Você pode ver um corpo andando sem um membro por aí. Você vê um corpo andando sem braço, você vê um corpo andando sem perna, mas você vê um corpo sem cabeça? Não, por quê? Porque Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Se você vê aí um corpo andando sem cabeça, você corre. Corre que é zumbi. Irmãos, nós precisamos fazer parte do corpo. Nós precisamos estar unidos no corpo de Cristo. Experimenta arrancar o seu braço e deixar ele no armário uma semana para você ver o que acontece com ele. Ele apodrece, ele morre. Por quê? Porque ele não está ligado ao corpo. E é por isso que Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar unidos. Ele é o cabeça e nós, cada um com a sua função, fazendo o seu papel. Essa é a maravilhosa... Não é analogia, mas é... Fugiu. Ok, o que eu quero dizer é que isso é maravilhoso. Tanta gente diferente, tanta gente fazendo funções diferentes, mas com um só propósito. Hã? Diversidade. Muito obrigado, Marcos. Está vendo? Ele não só chora, ele também fala alguma coisa. Isso, a maravilhosa diversidade. Diversidade. E nós precisamos tomar muito cuidado com essa palavrinha. Diversidade. Porque hoje é o que está sendo pregado. Nós precisamos aceitar a diversidade, não é isso? É o que tem sido falado. Nós precisamos aceitar a diversidade. Quando eu estou falando de diversidade, eu estou falando de diversidade dentro do corpo. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa palavra. Nós precisamos aceitar, nós precisamos entender isso, ok? Nós precisamos combater essas diferenças culturais, essas diferenças sociais, essas diferenças de limites linguísticos que nós mesmos colocamos. Isso sim nós precisamos fazer. Agora, nós não temos que engolir goela abaixo o que querem introduzir como o Evangelho, porque isso não é Evangelho. Cuidado. Nós precisamos aceitar sim, nós precisamos entender sim, nós precisamos sim quebrar todas essas barreiras. Porque o próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, 28, diz o seguinte: não há judeu nem negro, não há escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. É isso que nós estamos falando de diversidade. Todos somos um em Cristo Jesus. Nós vivemos na dependência dele. E nesse mundo diverso que nós vivemos hoje, né, isso serve como lembrete para nós, que o Evangelho é para ser pregado para toda a criatura. Para toda a criatura. Não é só para quem eu gosto, não é só para quem eu quero, mas para toda a criatura. Como igreja, nós somos chamados a abraçar isso. Enquanto unidos numa fé comum, precisamos pregar a toda a criatura. E quinta e última lição. Dependência contínua do Espírito Santo. Nós precisamos depender dele. Atos 2 nos ensina a importância dessa dependência.
Ao longo do livro de Atos, nós vemos os discípulos confiando consistentemente na orientação e capacitação do Espírito. Nós também devemos buscar a presença e o poder do Espírito Santo. Nós também devemos diariamente sermos submissos ao seu direcionamento. Somente por meio da obra do Espírito, irmãos, ouçam. É somente por meio da obra do Espírito Santo que nós vamos ser capazes de cumprir a grande comissão. Sem Ele é impossível. Sem Ele é impossível. E aí então, efetivamente, nós vamos impactar o mundo ao nosso redor. Para confiar no Espírito, portanto, existe algumas coisas que nós precisamos fazer. Para que nós possamos realmente confiar no Espírito para essa pregação fiel do Evangelho, primeira coisa, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Como? Através da oração, através do estudo da palavra, buscando sua orientação diariamente. O problema da cristandade hoje é que todo mundo quer ser usado, mas ninguém quer ter comprometimento. Todo mundo quer falar bonito, todo mundo quer fazer milagre, todo mundo quer tudo, mas ninguém quer comprometimento. Para que nós possamos fazer essas coisas, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer o Deus da palavra. Precisamos ter relacionamento com Ele. E eu já disse isso para vocês, repito novamente, tenho me repetido muito ultimamente, para falar a verdade, mas até que nós entendamos, eu vou continuar repetindo. Às vezes o pastor deixa isso passar batido. Como, pastor? Você ora por todo mundo, você orienta todo mundo, você estuda a Bíblia, para preparar o sermão, você vai lá, pega um texto, correlaciona com outro texto, pega lá comentário bíblico, pega ali, pega aqui, pega colar, estuda, fica lá 16, 20 horas para preparar um sermão e esquece do seu próprio tempo devocional com Deus. Esquece de ler a Bíblia para você. E quando eu prego, antes de pregar para você, eu já preguei para mim, é verdade. Mas eu estou falando ter o tempo de qualidade, orando e ouvindo ao Senhor através da sua palavra. Nós precisamos ter esse tempo. Você tem tido esse tempo? Você quer ser usado pelo Espírito? Quem falou amém? Eita, uma pelo menos. Você quer ser usado pelo Espírito ou não? Que bom. Então passe tempo com a palavra. Passe tempo em oração. Faça isso. Nós devemos cultivar esse relacionamento próximo a Ele por meio da oração, irmãos. Diariamente. Nós devemos depender do seu poder e não das nossas próprias habilidades. Precisamos depender do seu poder. Quando nós nos entregamos à direção do Espírito Santo, Ele nos equipa, Ele nos capacita e trabalha em nós e através de nós. É assim que funciona. Antes do Espírito Santo trabalhar através de nós, Ele precisa trabalhar em nós. Ele precisa primeiro gerar transformação aqui, para que dessa boca saia palavras transformadas, para ser ferramentas para transformar outros. Então é em nós, para depois através de nós. Sem o Espírito Santo, é impossível que isso aconteça. E Ele é o principal agente de transformação, de novo, na minha vida e na vida dos outros. Na vida de quem ouve. Por quê? Porque Ele é quem convence. É Ele quem faz a obra. O Espírito Santo, ele ajuda a produzir esse fruto de arrependimento, o fruto da conversão, do crescimento espiritual. É impossível, é incompatível uma pessoa dizer que é crente e não buscar crescimento espiritual. É incompatível uma pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo, mas da boca dela só sai bobeira. É impossível uma pessoa se dizer cheia do Espírito Santo, mas não gosta de ninguém. É impossível. Nós temos os nossos calos, é bem verdade. E se pisar no meu, eu grito. E se pisar no seu, você grita também. Mas isso não é o que eu estou dizendo. Como eu disse, nós temos diferenças, nós pensamos diferentes.
Diferentes foi bom, né? Pensamos diferente. Mas nós precisamos viver em unidade, porque nós temos um só propósito. O Espírito Santo é quem abranda os corações e concede entendimento. Irmãos, quando nós refletimos sobre essas coisas, e agora eu já estou encerrando, quando nós refletimos sobre essas coisas, sobre esse derramamento do Espírito Santo, que nós sejamos inspirados por essa pregação de Pedro, fortalecidos pelo Espírito, inspirados e fortalecidos, que possamos contar com a força do Espírito para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, sem medo, confiando no seu poder, que só Ele pode gerar transformação. Com o Espírito Santo como nosso guia, nós podemos continuar a impactar o mundo ao nosso redor. Nós podemos fazer isso. Romanos, Paulo de novo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, verso 13, ele diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Como é que eu transbordo de esperança? É somente pelo poder do Espírito. Então, quando nós pensarmos em Espírito Santo, vamos pensar da maneira certa. Vamos pensar que Ele é o nosso guia, Ele é aquele que capacita, Ele capacita quem fala, Ele capacita quem ouve, Ele abre os ouvidos para quem ouve. É disso que a Bíblia diz acerca do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: olha, eu vou enviar e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão ensinar aquilo que eu os ensinei. O que é ser testemunha? É você contar um relato do qual você sabe, não é isso? Você viu? Fala, senhor polícia. Senhor que já foi polícia. O que é uma testemunha? A testemunha não dá relato dos fatos que ela conhece, que ela viu, que ela presenciou, que ela ouviu falar. Isso é testemunha. Né, seu polícia? Ele está sério hoje lá. Ele é um homem sério. Né? Então isso é ser testemunha, irmãos. Do que nós temos sido testemunha agora? Do quê? Do que nós temos sido testemunha? Diga para mim. Isso. Nós somos testemunhas daquilo que Deus promoveu em mim, da transformação que Ele gerou em mim, através de quem? Por causa de quem? Quem é que abriu seus ouvidos? Quem é que abriu meus ouvidos? Quem é que abriu minha mente? Quem é que abriu? O Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar cientes dessas coisas. Existe aqui um processo. A fé vem do ouvir, correto? Ouvir o quê? Bobeira? Vídeo na internet, TikTok? A fé vem daí? Não, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E quem é que abre o entendimento? E quem é que te sela? O Espírito Santo. Com o quê? Com a verdade do Evangelho. E aí o Senhor Jesus disse: você entendeu? Você ouviu? Você aprendeu? Agora vai e faça o quê? Testemunhe. Testemunhe. Faça isso. E como Paulo disse, repito, Romanos 15, 13, que o Deus da esperança, olha isso, que o Deus da esperança os encha, nos encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa oração. Amém? 4 lições nós aprendemos com a pregação de Pedro. A promessa do Espírito Santo, que nós somos capacitados para proclamar o Evangelho. Nós aprendemos sobre o poder da transformação, sobre a unidade na diversidade, 5, desculpa, na unidade na diversidade e a dependência contínua do Espírito. E agora eu os convido a orar. Vamos orar. Se você puder ficar em pé, vamos orar junto. Pai Santo, estamos diante do Senhor, com corações humildes, buscando a Tua presença
e o poder do teu Espírito. Agradecemos pelo exemplo dado aqui em Atos capítulo 2, onde o seu Espírito desceu e capacitou, Senhor, a igreja a espalhar o teu Evangelho. Oramos para que o Senhor acenda este mesmo fogo dentro de nós. Enche-nos, Senhor, diariamente com o teu Espírito. Conceda-nos sabedoria, ousadia e um profundo senso de convicção ao proclamarmos a verdade da sua palavra. Ajude-nos, Senhor, a superar qualquer medo, qualquer hesitação e qualquer outra coisa que possa nos impedir de compartilhar o seu amor e a sua redenção. Fortalece, Senhor, a nossa fé e lembra-nos, ó Pai, que o teu Espírito é maior do que qualquer oposição que nós possamos enfrentar. Senhor, nós reconhecemos que é somente por meio do teu Espírito que os corações são transformados e as vidas são transformadas. Nós oramos por aqueles que ainda não te conhecem, que ainda não encontraram no Senhor essa graça salvadora, mas que o teu Espírito Santo opere nesses corações, levando-os ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Pai, nós reconhecemos a nossa necessidade contínua da orientação e capacitação do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a diariamente nos rendermos à tua direção e à tua vontade. Enche-nos com o fruto do teu Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o autocontrole. Para que assim as nossas vidas sejam testemunhas do seu poder transformador. Pai, nós oramos, capacita-nos, Senhor, nós te pedimos. No nome santo e todo poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. O nome ao qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Tu és o Senhor. Senhor, capacita o teu povo, eu te peço. Nos capacita como igreja do Senhor aqui na terra, para que possamos proclamar o teu Evangelho, para que não nos envergonhemos do teu Evangelho e que o teu Espírito Santo faça a obra, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.